Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, você vai pegar aí Salmos, depois vem Provérbios, depois vem Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3, estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada. Eu sempre incentivo você a trazer a sua Bíblia, meus irmãos, para que você possa junto comigo acompanhar a palavra de Deus. Bom, sempre procure trazer a Bíblia, né? Para que você não fique aí refém daquilo que eu vou falar, sem poder consultar, aprender, anotar, de preferência ainda, traga uma Bíblia impressa. Amados, todo crente tem que ter uma Bíblia. Se você está começando a caminhar com Cristo, normal, não se sinta constrangido, mas depois de um tempo de caminhada, precisamos ter uma Bíblia, e precisamos carregá-la conosco. Se possível, faça suas anotações. Por que eu falo impressa? Porque eu, por exemplo, sou bem distraído. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande de as coisas não me levarem para outros pensamentos. Estou aqui fazendo uma coisa, de repente algo me chama a atenção, sou muito preocupado. Então eu procuro, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, quando estou fazendo meu devocional, quando estou preparando a minha palavra, eu preciso tirar as coisas de perto de mim, porque senão o telefone toca, vem uma mensagem, vem um problema, e isso te leva o seu pensamento, a sua preocupação para longe. Amém? Então eu convido você a, sempre que possível, traga a palavra do Senhor. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Senhor, obrigado por essa noite de domingo. Hoje é o último domingo do mês de junho. Na quarta-feira iniciaremos mais um tempo permitindo o Senhor. Então, Senhor, eu entrego em Tuas mãos a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos, a palavra que será ministrada, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor coloque em minha boca a palavra do Senhor, assim como o Senhor já tem colocado em meu coração. Que o Senhor use, Senhor, e que o Senhor abra o coração dos Teus filhos, que o Senhor abra o coração da Tua igreja para ouvir a Tua palavra. Desejamos, Pai, o alimento do Senhor, a palavra do Senhor. Tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Pai, nós como cristãos, nós desejamos iniciar a nossa semana ouvindo a Tua voz, e agora pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, eu quero nesta noite falar com você sobre o tema tempo e propósito. Tempo e propósito. Este livro, Eclesiastes, esse capítulo, Eclesiastes capítulo 3, é muito famoso. Eu creio que todos aqui já conheceram, já ouviram falar, seja na igreja, seja você em algum lugar. Por exemplo, este texto de Eclesiastes é muito usado em ofício fúnebre, é muito usado em aniversário, é muito usado em celebrações, porque aqui fala de muitas coisas que acontecem durante a nossa vida. Por exemplo, sabemos que temos um tempo de vida e vai chegar um momento que o Senhor há de nos recolher. A palavra de Deus diz que há tempo de alegria e tempo de choro, e a palavra nos convida a se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E essa palavra tempo e este capítulo, nós podemos refletir sobre ele em muitos momentos da vida. Por quê? Porque todos nós aqui, por exemplo, temos tempos para as coisas. Por exemplo, você está aqui na igreja, o culto tem um tempo,
a pregação, nós procuramos colocar um tempo, para você não sair daqui meia-noite, um tempo mínimo para fazer. Você tem um horário para trabalhar, um horário para dormir. Há um tempo na nossa vida de, por exemplo, começo, meio e fim. Há um tempo de criação, de vida e de morte. Amado, tudo na vida tem tempo. Por exemplo, você compra uma caixinha de leite. A caixinha de leite, ela tem um prazo de validade. O leite tem um prazo de validade. Algumas comidas que nós fazemos. Ontem eu saí de casa, a pastora fez um chantilly. Quem gosta do chantilly, né? A Maiara um dia trouxe um chantilly, isso aqui virou moda, Jesus. Então aí ontem, essa semana a pastora fez um chantilly, e ontem eu bebi um café com chantilly, e eu esqueci o chantilly para fora. E aí eu cheguei em casa, ela falou: Santo, você esqueceu o chantilly para fora. E eu estava numa preocupação, David, o chantilly ter estragado, mas glória a Deus o chantilly não estragou. Mas tudo que nós fazemos tem um prazo de validade. Quem já comeu comida estragada? Jesus. Semana passada eu comi um lanche, e o santo que fez o lanche, eu acho que tinha passado, eu falei para vocês, tinha passado a validade da salada, eu acredito, mas o abençoado mandou para minha casa. Meus irmãos, foi só Jesus na minha vida. Por quê? Porque na vida, coisas, comidas, tem prazo de validade, tem um tempo de durabilidade. Por exemplo, quando você compra um móvel, sabe aquela geladeira, sabe aquela máquina de lavar, ela não tem um tempo de duração. Hoje em dia as coisas estão cada dia menos duráveis, né? As pessoas parecem que faz a coisa, quem é que já teve Fusca? O Fusca tem um prazo de validade, maior do que os carros de hoje, não é verdade? O que eu estou querendo fazer você refletir e entender? Nós temos um tempo, um prazo de validade, um prazo de durabilidade. Nós nascemos, bebezinho, você comia um tipo de comida, foi crescendo, foi se desenvolvendo, e agora você vai passando os anos e você percebe que você vai mudando. O joelho não é mais o mesmo, as costas não são mais a mesma, o físico não é mais o mesmo, o cabelo não é mais o mesmo, a saúde não é mais a mesma. Por quê? Porque os dias estão passando. Você está entendendo? Deixa eu explicar a você. Nós aprendemos na vida que nós, por exemplo, temos estações durante o nosso ano. Existe outono, inverno, primavera, verão. Os meses passam, os anos passam, e o meu desejo é que você entenda que com o passar do tempo, que durante esse tempo, há um propósito de Deus para se cumprir sobre a sua vida. Quem aqui tem filhos que são crianças? Você percebe? Eu vejo aqui alguns meninos, eu vi aqui os filhos o filho da Luciana. Cada dia que eu faço questão de fazer as crianças virem à frente, porque nós podemos olhar para eles, podemos abençoá-los, podemos interceder. Mas eu olho assim e já penso: meu Deus, alguns já logo não estarão mais lá na salinha, lá no fundo. Já logo terão que participar de um novo tempo, de uma nova fase na sua vida. Você que tem filho pequeno, querido, esse tempo está passando. Logo vai se tornar adolescente, para alguns já se tornaram. Logo você que é adolescente, fará 18 anos, e aí vai mudar uma estação na sua vida. Alguns chegarão a ter então o primeiro emprego, chegarão a ter o primeiro relacionamento. Oremos a Deus para que seja o primeiro e quem sabe o único, para que você se case. Você terá o primeiro trabalho, você terá a faculdade, você terá uma família, você terá filhos, você terá netos. Você percebe que mesmo quando você chega a uma fase de maturidade da vida, você é pego de surpresa por uma nova fase. Eu já me casei, pastor, já vivi muita coisa. Já casei, já vivi áreas profissionais, já construí família, já tenho filhos. Aí vem o neto, aí vem situações na saúde, vem mudanças, enfim. Vivemos tempos, vivemos estações. O desejo do meu coração é que você entenda o tempo de Deus sobre a sua vida, mas também o propósito de Deus para a sua vida. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é compreendendo tempos e estações. Repete assim comigo, por favor: compreendendo tempos e estações. E eu queria refletir sobre o que foi apresentado nesses versos do capítulo 3.
Então, por favor, anote aí você que gosta. Primeiro ponto, compreendendo tempos e estações. E o que nós aprendemos? Primeiro, olha o que o texto está falando. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Amados, precisamos ter consciência disso. A vida tem um começo e tem um fim. Olha, eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Você que deseja ser mãe, você que deseja ser pai, você que deseja ter um filho, que venha esse tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus, tempo de crianças nascendo, amém? Alguém pode orar em concordância com isso? Olha lá, glória a Deus, oremos, os avós aí, os papais que querem ser avós, Senhor, prepara que seja um tempo de nascimento de crianças. Eita Jesus, eu acho que tem mais pais orando pelos filhos aí do que pessoas orando para multiplicar, viu? Tempo de nascer, mas também existe o tempo de morrer, tempo do luto, tempo da perca, tempo de sofrimento, tempo de dor. Então nós precisamos entender, na vida existe tempo de começo, mas existe tempo de fim. O texto fala sobre o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de arrancar o que se plantou. Então você precisa entender algo. Nós, por exemplo, eu vou falar sobre isso, nós estamos vivendo o tempo de semear. Amado, acho que esse do meio desliga, por favor, deixa só o da frente. Preste atenção aqui, há tempo de plantar, há tempo de iniciar algo. Deus nos chama a viver momentos de começar coisas, e muitas vezes quando os anos vão se passando, nós temos uma dificuldade em começar algo novo. Pastor, eu estou com 40 anos, pastor, eu estou com 50 anos, e Deus está me levando a começar um novo trabalho, uma nova empresa, um novo ministério, uma nova área na minha vida. Queridos, por mais que não seja fácil, muitas vezes Deus nos leva a esses tempos de começar um novo ciclo, um novo tempo. Deus falou muito claro comigo no final de dezembro, sobre o tempo de semear, o tempo de plantio, o tempo de iniciar algumas coisas novas. E eu ainda sobre isso entendo que há coisas que há no meu coração para que inicie sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre o meu trabalho, sobre a minha casa. Deus já falou ao meu coração que vai acontecer, mas eu entendi que ainda para algumas coisas não é o tempo de iniciar. Então nós vamos estar atentos a isso, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de encerrar ciclos. Então é muito bom falar, por exemplo, sobre o tempo de nascer, aí você percebe que é difícil falar sobre morrer. É bom falar, por exemplo, sobre o tempo de plantar, mas aqui fala sobre o tempo de arrancar, aqui fala também sobre o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo da colheita. Só que o tempo da colheita é bom para alguns, mas não é bom para outros. O tempo de encerrar esses ciclos ou de desfrutar de ciclos. O texto vai falar sobre o tempo de matar e o tempo de curar. Pastor, como assim tempo de matar? Amados, aqui está falando de tempo de juízo. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus também exerce juízo sobre a terra. Você ouviu o que aconteceu na Venezuela essa semana? Ouviram? Milhares de pessoas, talvez, eu ouvi, estava num lugar e vi milhares de pessoas atingidas, não sei quantas pessoas mortas, não sei quantas pessoas afetadas, mas Deus traz à terra juízo. E por favor, eu não quero entrar em área política. O que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece em Israel, o que acontece na Rússia, o que acontece em qualquer lugar. Há tempo de juízo e há tempo de restauração, tempo de matar e tempo de curar. Momentos de processos da vida, onde Deus traz doença, onde Deus traz juízo, onde Deus permite situações, mas também Deus permite tempos de cura, tempos de tratamento, tempos de restauração. O texto diz tempo de derrubar e tempo de
construir. O que significa isso, pastor? Que Deus fecha portas, Deus fecha fase na nossa vida para também abrir outras portas. Há momentos de destruir, há momentos que Deus leva, mas há momentos também de construir, há momentos de levantar, há momentos de sonhar, há momentos de planejar. Olha, eu quero dar uma boa notícia, eu ia dar aqui no final do culto, mas eu já quero dar uma boa notícia para você. No mês passado tivemos a reunião da junta da igreja, a liderança da igreja, e a junta aprovou que nós vamos, enfim, derrubar esse púlpito aqui, estender o púlpito até a frente, fazer aqui um piso um pouquinho maior, um piso de cimento, colocar aqui uma rampa. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Tempo de construir, e um tempo de também mexer, derrubar, destruir, mexer algumas coisas. Deus abre portas, mas Deus também fecha portas. Nós temos que estar atentos. Você já vai entender o que eu vou falar. O texto está falando tempo de chorar e tempo de rir. Amado, como pastor, a gente acompanha a vida de muitas pessoas que desejam um acompanhamento mais próximo, muitas vezes procuram no gabinete uma conversa, uma orientação, uma oração. E nós recebemos aqui toda semana pessoas que estão felizes, pessoas que estão bem, a família vai bem, o casamento vai bem, as finanças vão bem, a saúde vai bem, mas pessoas que estão chorando, porque as coisas não vão tão bem. Então nós entendemos que durante a vida, nós aqui, todos, passamos por momentos de alegrias, mas passamos por momentos de dores. Talvez há pessoas, teve um irmão que falou assim ali fora hoje, falei para a pastora, teve um irmão que pegou o outro ali e falou assim, ó, esse irmão não parece que veio na vida, no mundo a passeio? Porque a vida dele parece tão boa, parece tudo tão bom, parece que tudo é tão perfeito, mas ele falou assim para mim, o irmão falou assim, pastor, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe como está a minha vida lá em casa. Ele não sabe o tamanho das loures, e o outro não falou na maldade, e ele também não interpretou na maldade, mas ele falou, pastor, é que ele não está sabendo, conta para ele, algumas coisas ele já tinha compartilhado para mim, ele falou, pastor, conta para ele, como está a minha vida. Talvez você olhe para o irmão da direita e da esquerda, e fala assim, nossa, esse irmão tem a vida tão boa, queria ter a vida igual desse fulano. Se você soubesse, você ia falar assim, glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pelo tempo que o Senhor está permitindo eu viver, porque todos nós passamos por estes tempos, tempos de dores, mas também tempos de alegria. Eu vou te abrir uma coisa aqui, por exemplo, esse irmão acabou de enterrar a mãe, e aí o irmão falou, nossa, que bênção, a tua vida é tão boa. Ele falou, pastor, fala para ele. Às vezes nós olhamos, e tem gente que tem essa facilidade, você olha e fala, olha, queria ter a vida do fulano, parece que é boa, né? Tempo de prantear e tempo de dançar. Na vida nós entendemos que há momentos de luto, mas há momentos de celebração. Tempo de choro, mas tempo de fazer festa. Que tempo que você está vivendo? Não precisa me responder. Tempo de choro ou tempo de celebração? O texto diz para eu caminhar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. O que significa? Em áreas da vida que nós precisamos nos separar de pessoas, que Deus leva pessoas, que Deus leva coisas. Olha o texto diz, espalhar pedras, Deus leva coisas de você, Deus leva pessoas de você. Pastor, eu estava tão apegado numa situação, num bem, e Deus levou, mas há tempo de ajuntar pedras. E o texto está nos ensinando em tudo isso, que nós devemos entender que Deus trabalha isso na vida de todos, e nós temos que ser felizes, realizados e gratos com tudo isso que Deus nos permite viver. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. O que significa? Aproximação e distância. Há tempo que você tem que chegar perto de pessoas, e há tempo que você tem que deixar pessoas mais distantes. Há tempo que você se chega, ou então você deixa ir. Tempo de buscar e tempo de perder. O que significa? Ganhos e percas fazem parte da vida. Parece que às vezes acontecem coisas sucessivas, seguintes, uma da outra. Não tem mês que parece que dá tudo errado. Pneu do carro, motor, quebra não sei o que, a geladeira, e acaba o gás, e
Coisas simples, mas sucessivas acontecem e você entende, meu Deus do céu, que tempo difícil. Meu Deus do céu, parece que estou perdendo. Você começa a espiar o pecado, você começa a procurar pecado, você começa, meu Deus, o que está acontecendo? Tempo, queridos, é o tempo. Eu vou chegar num momento onde você pode entender se não é só o tempo, se o problema é você. Mas muitas vezes isso é o tempo. Tempo de dor, tempo de perca, tempo de Deus trabalhando, tempo de deserto. Ouvi uma pessoa ontem dizer, olha, estou vivendo um deserto, 1 ano de deserto. Talvez você diga, pastor, eu estou há 2. Talvez você diga, pastor, eu estou há 5. Hoje eu saí daqui, conversando, uma pessoa me abordou e começou a falar algumas coisas, eu senti de Deus, estava lá atrás, vim aqui falar com ela. Falei, como é que estão as coisas? Começou a compartilhar algumas coisas, pastor, eu estou tentando discernir o tempo de Deus. E aí foi, já estava com a palavra no coração, pronto para preparar, falei para ela sobre algo e a palavra me confirmou. A palavra diz, e eu vou continuar sobre isso, que José foi prometido a ele por Deus, que ele reinaria sobre os seus irmãos. Só que o que aconteceu com José? Ele foi vendido como escravo, ele foi preso. Primeiro, ele chegou na casa de Potifar, a mulher deu em cima dele, arrancou a sua roupa, ele foi preso injustamente. A palavra de Deus diz que ele ficou preso 2 anos, injustamente. 2 anos, Deus o deixou preso injustamente, 2 anos. E quando nós estamos passando por um tempo como esse, nós perguntamos, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus permite? Qual é a lição? O que eu tenho que aprender? Até onde vai esse tempo? Amado, preste atenção nisso. 2 anos, José ficou preso. A promessa que veio sobre ele é: você vai reinar sobre os seus irmãos. Mas o que aconteceu na vida dele foi uma sucessão de problemas. Vendido pelos irmãos, traído, uma mulher o acusou de algo que ele não fez. Ele ficou 2 anos preso, até que o momento que a palavra diz que Deus se lembrou e tirou ele daquela situação. Então são tempos da vida, tempo de guardar e tempo de lançar fora. O que significa aqui? Tempo de preservar. Por favor, ouça isso, amado. Talvez Deus está abençoando a sua vida, prosperando a obra das suas mãos. Quem sabe Deus está te dando um tempo de não comer tudo, de não usar tudo aquilo que Deus está te dando. Lá com José também, houve 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. 7 anos para que eles pudessem preservar, guardar, poupar aquilo que Deus estava colocando nas mãos deles. E Deus deu a eles sabedoria para entender. Deus está nos abençoando porque virá sobre nós um tempo de seca, um tempo difícil, e nós nos prepararemos hoje para o tempo que virá amanhã. Preste atenção, pastor, não é possível, Deus não fala, Deus não avisa. Deus avisou José. Se prepara, virá sobre vocês 7 anos de vacas magras, mas antes das vacas magras virão 7 anos de vacas gordas. E nos anos de vacas gordas, guarde, poupe, preserve, para que quando chegar o tempo difícil, você esteja bem. Uns 2, 3 anos atrás eu preguei esse texto na virada de ano. Deus falou comigo claramente, eu não sabia o porquê. Veio um visitante de fora, convidado por uma membra. E 1 ano depois, eu preguei essa palavra, e essa pessoa estava sendo tremendamente abençoada financeiramente. Onde colocava a mão, o negócio fluía. E ele falou, Deus falou comigo naquele dia, mas tudo aquilo que Deus me deu, eu consumi. Tudo que Deus me dava, sobrava, multiplicava, mas tudo que Deus me deu, eu consumi, porque eu não achava que era possível que alguém no status que eu estava, com a vida que eu tinha, pudesse perder tudo. Essa é a vida. Deus dá, Deus tira, Deus exalta, Deus abate. Pastor, você está fazendo o quê? Você está querendo me colocar no medo? Não, eu estou querendo te dar a direção, a orientação, segundo a palavra de Deus. Não sei porquê. Quantos aqui já ouviram há dias, há semanas que eu estou para pregar essa palavra? Semanas que eu estou para pregar esse texto.
Eclesiastes capítulo 3. Mês, faz mais de mês. Então que nós tenhamos consciência, tempo de preservar o que Deus tem nos dado. Aí ele fala tempo de calar e tempo de falar. A sabedoria sabe quando fazer cada um. Pessoas que pensam para falar, pessoas que tomam cuidado. Há momentos de falar, mas há momentos de se calar. O texto diz tempo de guerra, último aqui que eu estou encerrando essa questão da explicação dos tempos. Tempo de guerra e tempo de paz. Amados, existem conflitos inevitáveis na nossa vida. E existem tempos de tranquilidade na nossa vida. Acompanhe comigo, projeta aqui por favor, olha para mim. 2 Samuel, capítulo 7, verso 1. 2 Samuel 7, 1. O texto diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso, projeta aqui por favor, 2 Samuel 7:1, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Eu li esse versículo na nossa escola de discípulos, e falou muito comigo. O texto diz que Davi estava em casa, descansando, tendo o Senhor lhe dado, ele estava em casa, e tendo-lhe o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos. O que aconteceu aqui? Amados, há tempos na nossa vida que você pode fazer o que você quiser. Hoje de manhã eu preguei sobre Salmo 127, aos seus amados o Senhor os dá enquanto dorme. O que está acontecendo aqui? Houve tempos na vida de Davi, tempos de guerra, sobre Israel, tempos de guerra, mas o texto está dizendo assim, agora, não importa o que Davi fizesse, Deus estava querendo dar a ele um tempo de descanso. Você recebe aí, amado? Tempo de descanso. Sabe quando começa a se levantar situações, problemas, tempestades, provações, dificuldades, você fala assim, pastor, como que eu paro esse negócio? Como que acalma essa tempestade? Como que dá uma acalmada nessa guerra? Preste atenção, é o Senhor quem envia. O texto está dizendo, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos. Deus falou assim, parem todos vocês, ninguém mexe com Davi, ninguém ataca Israel, ninguém vai fazer nada sobre, olha, eu oro para que venha sobre a sua vida esse tempo, eu creio que virá sobre a vida de pessoas aqui, Deus colocou em meu coração em trazer a você esse tempo, pessoas viverão esse tempo, tempo de descanso, tempo de paz, tempo de tranquilidade, tempo de ausência de conflitos. Pastor, manda por favor, ora aí, esse anjo passa lá em casa, essa palavra passa lá em casa, que haja ausência de conflitos. Salomão está aqui nos ensinando que durante a vida nós passaremos por todas essas situações, ou por muitas dessas situações. Olha agora Atos capítulo 16, verso 6, Atos 16, 6, a palavra do Senhor diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Quem não permitiu? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus. E tendo contornado a Mísia, desceram a Trode, e à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. O texto está dizendo que Paulo desejou ir para a Ásia, desejou ir para a Bitínia. Pastor, o que ele queria fazer lá? Tirar férias, esquiar na neve, ir na Disney? Não, o texto diz que ele queria ir pregar a palavra. Não tem problema tirar férias, eu falei sobre isso hoje de manhã. Você está precisando tirar férias, ouve lá. Não tem problema tirar férias, não tem problema esquiar, não tem problema, não, é pelo contrário. Mas o texto está dizendo que ele foi para pregar a palavra, e o Espírito Santo falou: você não vai.
Tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo falou, você não vai. Tentou ir para Bitínia, o Espírito Santo falou, você não vai. Aí preste atenção nisso. À noite, sobreveio a Paulo uma visão. A minha oração é que o Senhor fale com você nessa noite, nesta semana. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Deus estava fechando uma porta, o Espírito Santo estava impedindo Paulo de ir para um lugar, porque Deus tinha um propósito sobre a vida de Paulo em outro lugar. Eu quero dizer a você, talvez você está tentando com as suas forças fazer algumas coisas, mas Deus quer te levar para outro lugar. Pastor, por que Deus faz isso? Porque Deus tem um propósito maior do que o seu, porque existe um tempo de Deus, porque existe uma vontade de Deus sobre a sua vida. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O segredo não é dizer, Senhor, eu vou fazer isso amanhã. O segredo é dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida amanhã? Me mostra, me dá a direção. Muitas vezes você pode dizer, Senhor, abre uma porta sobre essa área. Não é pecado, mas quando o Senhor fecha a porta, quando o Senhor diz, você não vai, quando o Senhor diz para você, é para a esquerda que você vai, é para a direita que você vai, você não pode teimar. Você precisa entender que existe a vontade do Renan, mas existe a vontade de Deus. Existe a vontade do Davi, mas existe a vontade de Deus. Existe a vontade do Kleber, mas existe a vontade de Deus. E a vontade de Deus é melhor. Repita assim comigo, por favor. Os propósitos de Deus, mais uma vez, os propósitos de Deus são maiores que os meus. Pastor, por que Deus não deixou Paulo ir para a Ásia? Por que Deus não deixou Paulo ir para a Bitínia? Porque havia alguém que tinha que ser socorrido na Macedônia. Deus fechou a porta. E Deus falou com Paulo, há alguém dizendo, ajuda-nos, socorre-nos. Pastor, eu estou tentando fazer coisas, Deus está fechando a porta. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Pastor, eu estou tentando fazer isso, não vai. Estou tentando fazer isso, não vai. José ficou 2 anos. Acalma o teu coração. A igreja está vivendo um tempo de semear, tempo de plantar. Você acha que é gostoso? Quando eu tive a direção de Deus de colocar assim, ó, tempo de semear, deu uma vontade de colocar assim, ó, tempo de semear e colher. Recebi coisas esse ano que eu nem imaginava. Deus é misericordioso. Mas Deus falou assim, olha, a palavra que vocês vão trabalhar para o ano é tempo de semear. O que significa isso? Dedique-se a isso. Dedique-se a plantar. Dedique-se a começar. Dedique-se a iniciar coisas. Dedique-se a orar por aquilo que não existe. Dedique-se a entender, você não vai colher nada agora, você vai plantar agora. Você vai colher aquilo que eu te der, mas da tua parte você vai plantar. Semeia, 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 semeia. Tempo de semear. E para nós é difícil, porque nós queremos colher logo. Eu quero ir para o segundo ponto, que é como viver o propósito no tempo de Deus. Como viver o propósito no tempo de Deus. O verso 1, então, lembrando, lá em Eclesiastes 3:1, diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então Deus está dizendo, olha, eu tenho um tempo para todas as coisas e um propósito estabelecido para cada coisa. Olha aqui para mim rapidamente. Repita assim, olha, Deus é intencional. Deus é intencional. Deus não faz nada por acaso. Deus não te trouxe aqui hoje à noite por acaso. Deus não conectou você que está assistindo aqui o culto online por acaso. Deus é intencional. Deus coloca uma pessoa na sua frente propositalmente. Deus te leva a uma pessoa propositalmente. Você recebe uma ligação propositalmente. Existe um tempo, existe um propósito para a coisa. Então eu quero rapidamente, para nós caminharmos para o fim, refletir com você sobre 4 coisas. Como viver o propósito e o tempo no tempo de Deus.
4 reflexões. Primeira, aceite a estação que você está vivendo. Aceite a estação que você está vivendo. Amados, tem pessoas que sofrem porque têm dificuldade com isso. Pessoas que querem colher no tempo de plantar. O marido está fazendo hora extra, cueca rasgada, meia rasgada. Está difícil a coisa. A mulher está pesquisando viagem. A esposa está trabalhando, se matando de trabalhar. O marido está, como tem um amigo na época, né, contando, está comendo comida japonesa escondida da esposa. Tempo de plantar e tempo de colher. O problema é, Deus está falando assim, esse tempo é para você plantar. Você está fazendo coisa querendo receber, receber, receber. Deus está te levando, direcionando para um tempo. Pessoas que querem andar, quando Deus diz assim, olha, como que era no Egito? Como que era no deserto? Deus tira o povo do Egito e fala, vamos caminhar para uma terra prometida. Então tinha uma nuvem. E quando a nuvem andava, o povo... Repita, quando a nuvem andava, o povo... E quando a nuvem parava? Então qual que é o segredo? Seguir a nuvem. Deus está falando, anda. Então, amado, em nome de Jesus, para pessoas aqui, a palavra é anda. Vai, acredita, caminha. Deus está contigo. Mas para algumas pessoas calma o coração. Fica aí parado. Palavra de hoje de manhã, aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Não significa que você estar parado, você não recebe. Para pessoas aqui, tem um agir diferente. Há tempo de andar e tempo de parar. Aceite a estação que você está vivendo. Pessoas estão querendo construir, quando primeiro, preste atenção nisso, querendo construir, quando Deus está falando, primeiro coloque a tua casa em ordem. Falei para minha esposa hoje no carro, a palavra não é para você, ela é para mim primeiro. De manhãzinha, precisávamos tomar uma decisão. Falei para ela, antes de construir isso, antes de fazer isso, antes de começar isso, vamos consertar algumas coisas, para depois desejar construir. E por favor, construção, estou falando de qualquer coisa que você entenda. Pessoas querem construir quando primeiro precisa colocar a casa em ordem. Isso é não aceitar a estação que está vivendo. Estou vivendo um deserto, quer viver como se estivesse tudo bem. Não, tempo de deserto, chora, querido. Você foi convidado para o altar, vem aqui, rasga o coração, grita. Não se preocupe com o que os outros estão pensando, que amanhã ninguém vai fazer um pix para você. Rasga o teu coração, clama ao Senhor, como Ana, que dizia, Senhor, eu não tenho filhos, e eu quero ter filho. Eu não tenho isso, e eu quero, e vem aqui, rasga o coração. Eli diz, você está embriagada. Ela diz, eu não estou embriagado, eu estou diante do meu Senhor, eu clamo diante do meu Senhor. Tem gente que a casa está destruída, e está querendo mostrar uma vida, uma aparência, daquilo que não está vivendo. Você não precisa disso. Seja fiel ao Senhor, seja verdadeiro com o Senhor, clama, grita, chora. Você não vai fazer por causa dos outros, mas é para o Senhor, na presença dEle, ou no teu quarto. Entenda o tempo, a estação que você está vivendo. Segunda reflexão, obedeça, mesmo quando você não entende. Nem sempre Deus explica, mas Deus sempre sabe o que está fazendo. Nem sempre Deus explica. José, você vai reinar sobre seus irmãos. Mas ele não prometeu para José, você vai ser vendido por eles, você vai ser traído, você vai ser preso. Não, Deus só falou assim, você vai reinar sobre os seus irmãos. Mas então entenda, Deus nem sempre explica, mas sempre sabe o que está fazendo. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro, não tente acelerar o relógio de Deus. Não tente acelerar o relógio de Deus. Davi foi ungido rei, mas não tomou o trono, não matou Saul. Ele esperou a promessa de Deus se cumprir sobre a sua vida.
ele estava atrás das malhadas, e ele foi chamado por Deus. Preste atenção nisso, fico muito triste. Amados, eu sou pastor, por favor, não estou falando daqui, conheço gente de muitos lugares, história de muita gente de muitos lugares. Hoje eu faço parte de liderança de pastor, junta de pastor, enfim, então por favor. Fico triste. Pessoas que acham que é um lugar que abençoa. Pessoas que acham que são coisas que abençoam. Estava falando com a pastora essa semana também. Preste atenção. Havia soldados fortes dentro da casa. Saul era um homem forte, bonito, guerreiro. O povo o escolheu. Mas Deus falou, não é esse. Eu quero alguém segundo o meu coração. E Deus foi buscar aonde? Atrás das malhadas. Não é um lugar que define o seu futuro, não é a sua casa, não é o seu emprego, não é a sua empresa, não é o seu ministério, não é um lugar glamouroso, não, é o seu coração fiel ao Senhor. Davi foi ungido rei, mas não tomou o trono, não matou Saul quando teve oportunidade, ele esperou a promessa de Deus se cumprir. Eu quero dizer a você, não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, não queime a largada. Espere em Deus, e Deus te abençoará, Deus te sustentará, Deus está no controle da sua vida. Não tente acelerar o relógio de Deus. Pastor, eu estou aqui nesse tempo, e eu desejo que essa estação mude, então eu vou fazer isso, para que vá mais rápido. Você vai queimar a largada, você vai perder essa corrida, você vai arrumar problema para a tua família. Deus tem o controle da sua vida. Se eu fosse Davi acabou de ser ungido rei, e o seu pai Jessé fala assim, ó, vai lá nos teus irmãos, leva comida para ele. O que ele faz? Ele chega lá e vê Golias afrontando Israel, e Golias dizendo, vem um de vocês contra mim, enfim, vocês conhecem a história, quem vencer vai governar sobre o outro povo. Se sou eu, se é você precisa entrar na história, talvez você falaria, vou ficar quietinho na minha, Saul é o rei, ele vai ter que se virar. Se ele for e Golias matar ele, quem que entra na história? Davi. Mas o que Davi faz? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele permaneceu sendo fiel a Deus, queridos. Ele poderia ter morrido, perdido o trono. Ele poderia ter morrido, perdido a sua vida. Ele perderia tudo, mas ele falou, eu sou fiel a Deus. Então ele permaneceu, teve a vitória e não virou rei. Na verdade ele virou perseguido pelo rei, mas permaneceu sendo fiel. Quarto ponto, seja fiel no pouco. Quarta reflexão, seja fiel no pouco. Por quê, pastor? Porque antes do palácio, José administrou uma casa. Pastor, eu não sei porque Deus está me permitindo passar por essas provas. Pastor, eu não sei porque Deus está fechando portas na minha vida. Eu não sei porque, olha, parece que a coisa não vai. 1 ano, 2 anos. Antes de José governar um palácio, ele administrou uma casa. Ele esteve numa cadeia. E ele serviu a Deus aonde ele estava. Davi, antes de ser o rei de Israel, ele pastoreava ovelhas do seu pai. Então seja fiel aonde Deus te coloca, porque Deus há de te honrar, Deus há de mudar essa estação, Deus há de mudar a história da sua vida, em nome de Jesus, se você entender o tempo de Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Eu quero chamar o louvor, por favor. Eu quero dizer a você, lembrando as 4 reflexões, aceite a estação que você está vivendo, obedeça mesmo quando você não entende, não tente acelerar o relógio de Deus, e seja fiel no pouco. Essa frase está sendo muito usada, mas vale anotar, quem não suporta o processo, não estará preparado para os propósitos de Deus. Quem não suporta o processo,
não estará preparado para os propósitos de Deus. Não queime a largada, não procure atalhos. Muitos querem pegar atalhos para não sofrer, para se satisfazer, para ser bem-sucedido, para não passar por alguma estação. Mas entenda uma coisa: tudo, repita comigo, tudo, quando eu digo tudo, é tudo, tudo tem um tempo determinado e um propósito estabelecido por Deus, do céu para a terra. Deus tem um tempo para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Fique de pé, por favor. Amanhã nós estaremos iniciando uma semana de clamor, uma semana de orientação de Deus, direção, palavra liberada. Isso aqui é de forma profética, querido. Palavras liberadas. Quando eu recebo uma palavra no coração, tem um louvor aí, saiu recentemente, como que chama? Uma palavra liberada, como é que chama? Como é que chama? Isso, como é que chama o louvor? Uma palavra liberada? Uma palavra liberada. Querido, uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar a tua história. Amém. Você precisa entender o tempo de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, eu acho que Deus não tem nada para a minha vida. Respira aí, santo. Se não tivesse, você tinha caído duro aí agora. Se Deus não tem nada para fazer na tua vida, Ele vai te levar. Mas há propósito de Deus para a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Os melhores anos da sua vida você ainda viverá. Você crê nisso? Amado, eu creio nisso. Eu creio nisso na minha vida. Os melhores anos da minha vida eu ainda vou viver em nome de Jesus. Eu oro no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, na minha saúde. Na minha saúde eu preciso orar mais, eu preciso cuidar mais. Na saúde também, eu preciso crer, né, mas só Jesus. Precisa crer e cuidar, né, Cleber? Se não cuidar também não ajuda. Na saúde eu creio ainda, todas as áreas. Os melhores do Senhor nós ainda viveremos. Hoje de manhã eu ministrei sobre o Salmo 127. Um versículo que eu quero deixar a você. A palavra do Senhor diz: inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem, enquanto descansam. Saia daqui descansando na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Se possível, esteja conosco nessa semana de consagração. Se você ainda não escreveu o seu propósito, escreva o seu propósito de oração. Lá atrás tem dos dois lados, tem uma folha como essa, pode pegar. Você pode escrever de um lado, igual você escreve do outro. Pode cortar, colocar aqui no cálice. E todos os cultos nós estaremos orando. Vamos adorar o Senhor?
aí onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Que você guarde essa palavra no seu coração. Assim como o Senhor falou com Paulo, dando a ele visão, direção, o Espírito Santo o impediu de ir para a Ásia, para a Bitínia, mas disse: vem para a Macedônia, ajuda este homem. O Senhor está direcionando pessoas aqui. Queridos, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, de se aproximar, tempo de deixar ir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de calar-se, tempo de falar, tempo de guerra, tempo de paz. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito para a sua vida. Os propósitos de Deus são maiores do que os seus. Então descanse nessa palavra. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Senhor, eu agradeço pela tua bondade, tua misericórdia, tua direção, teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, eu oro para que o Senhor coloque essa palavra em nosso coração, que nós possamos descansar na tua palavra, descansar nas tuas promessas, descansar em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda quando nós não entendemos, o Senhor não perdeu o controle. Eu entrego em tuas mãos essa noite. Que o Senhor nos dê uma noite de sono restauradora. Teremos uma semana intensa na tua presença. 6 dias de clamor. Oh Deus, eu oro pela vida dos pastores, Pai. Cada pastor que estará aqui ministrando da tua palavra, cada voluntário servindo, tudo que estará acontecendo aqui, cuida, Senhor, para a glória do nome do Senhor. Consagramos desde já esse tempo ao Senhor. Que seja um tempo de manifestação da tua palavra, da tua presença. Que haja cura, que haja milagre, que haja transformação de vidas em nome de Jesus. Nós daremos ao Senhor, ó Deus, honra, glória, adoração. Senhor, eu oro pela nossa segunda e terça, final do nosso mês. Que o Senhor abençoe e prospere a obra das mãos dos teus filhos. Que o Senhor guarde a nossa vida. Senhor, eu oro pela vida da pastora Jane, Senhor, a tua filha, a tua serva, pastora desta casa junto conosco. Que o Senhor cuide da tua filha, restaure por completo a saúde da tua filha. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor dela agora. Eu sei que já estão lá. Senhor, que o teu Espírito Santo seja sobre ela, guardando. Usa a vida dos médicos. Usa, Senhor, o que for necessário. Restaura por completo a vida, a saúde, o vigor da tua serva, para que logo ela possa estar conosco, em nome de Jesus. Estenda a sua mão direita para cá. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: amados, vai na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.